1 João, capítulo 1, do 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou a nós e a temos visto e dela damos testemunho. E vou-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Vamos orar mais uma vez pedindo ao Senhor que nos ajude nessa hora. Deus bendito, nós te agradecemos pela tua palavra e, ó Pai, suplicamos neste momento que o teu Espírito Santo nos auxilie, Pai, no nome de Jesus, para que essa palavra seja efetiva no nosso coração, muito além do que meras colocações verbais, seja espírito e vida, seja semente de vivificação sobre nós, para que o teu nome seja glorificado em nossas vidas. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, hoje, nosso segundo encontro sobre esse mesmo texto, nós vamos dar sequência. Tendo visto que na semana passada, nós tivemos a ideia de termos um panorama a respeito do que era, qual era o contexto em que João estava, quem era o João que escrevia essa carta, enfim, todos os fatores de época e de contexto que estão envolvidos aqui na redação dessa carta. Nós cremos que toda palavra, e a Escritura nos diz isso, toda palavra é inspirada por Deus, toda a Escritura é inspirada por Deus, e é útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça, para a correção, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É isso que a Bíblia diz. Sabemos que Deus rege a história e escolheu aqueles que seriam instrumentos da sua vontade para que redigissem o texto que nós temos em mãos. Mas é muito interessante como Deus ele trabalha dentro da sua soberania, mas também dentro da estilística, da forma de escrever de cada redator. A gente vê isso de forma muito clara, por exemplo, quando nós pegamos o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, que tem uma redação muito mais rebuscada de linguagem, tendo em vista ser Lucas um homem de uma cultura superior à época, e pegamos os escritos de Pedro, por exemplo, que tem uma escrita muito mais rudimentar pela própria condição de Pedro. Em ambos os casos, Deus usa poderosamente os escritores, respeitando também a forma de ser que eles tinham. E é interessante quando nós olhamos para João e para toda a Escritura de forma geral, e observamos a forma como as palavras são colocadas num texto. E como as palavras são colocadas num texto dizem muito, não só do significado delas, mas também do conteúdo do que se quer comunicar. Ao iniciar a sua carta aqui,
João o faz de forma muito semelhante ao que faz o autor da carta aos Hebreus, por exemplo. Ele não menciona o seu próprio nome, por exemplo, semelhantemente ao escritor de Hebreus, e nem o dos seus destinatários. Ele não fala quem escreve nem para quem escreve. Tão somente começa aqui mostrando a divindade de Cristo. A sua intenção era expor a divindade de Jesus. E com isso João deixa claro em que base ele apoia todo o seu ensinamento, a saber, em Jesus Cristo, o Deus eterno, que se encarnou, do qual ele se tornou testemunha com todos os seus sentidos, ou seja, vendo, ouvindo e até apalpando. É o que diz o texto. Os que os nossos olhos ouviram, o que as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E você já pensou, diante dessa experiência de João, que grande privilégio teve o apóstolo em poder ouvir, em poder ver, em poder até tocar em Jesus? Que privilégio! Dá uma vontade de ser um pouco de João, né? Nós que temos a graça da palavra, a bênção da palavra, mas não temos a pessoa do Cristo mais junto a nós. Mas embora João tenha sido, junto com seus conservos ali, privilegiados, é aqui que está uma das mais preciosas verdades da vida cristã, que diz respeito a nós, discípulos de Cristo, nós os que não vimos a Jesus, nós os que nos guiamos pela fé na Escritura Sagrada, nós que não vimos, nós que não ouvimos, nós que não tocamos em Jesus como João. O que isso quer dizer? Qual é esse ponto central aqui, que nos iguala? Nós todos vivemos pela fé em Cristo. Nós vivemos pela fé. E segundo ele próprio, bem-aventurados os que não viram e creram, segundo relatou o mesmo João no Evangelho, no capítulo 20, no versículo 29. É nisso que consiste a vida cristã. A vida cristã é uma caminhada que consiste em ser trilhada pela fé em Cristo sem precisar ver para crer. A nossa vida tem que ser assim. Nós não vemos para crer, mas nós cremos e Deus pode nos dar a graça de ver. Até mesmo porque se vermos para crer, nós não teremos fé. Pode ser qualquer outra coisa. Mas nesses 4 primeiros versículos iniciais, meus irmãos, da primeira carta de João, ele vem nos mostrar que, de fato, quem é Jesus. E ele fará isso várias vezes no decorrer da carta. Quem esteve aqui na semana passada vai se lembrar do que eu coloquei como um dos métodos pedagógicos de João, que era a repetição. Ele vai, vez ou outra, retomando aqui a sua narrativa de uma forma, às vezes, abrupta mesmo, tomando de novo aquilo que ele já havia dito. E Jesus aqui vem a ser mostrado por João várias vezes na condição de ser a verdadeira vida. Ou seja, ele nos mostra que nesses 4 primeiros versículos aí do nosso texto, que Cristo, Jesus, é a verdadeira vida. E é sobre isso que nós vamos meditar nesta noite. E o ponto central desses versos, meus irmãos e irmãs, é o fato de que a verdadeira comunhão e a verdadeira alegria, elas são sempre resultantes da obra de Cristo em se encarnar e morrer no lugar dos seus eleitos. A alegria da nossa vida, ela não se apoia naquilo que nós podemos conquistar, naquilo que nós podemos empreender nessa vida, mas a alegria do cristão, ela está apoiada, ela está alicerçada sobre o fato de que Cristo morreu na cruz e pagou os nossos pecados. Não existe verdadeira alegria no coração daquele que despreza a comunhão que Cristo proporciona entre os irmãos e o Pai. Não é possível ter uma alegria verdadeiramente correta se ela não está centrada nesse princípio. Olhe comigo o versículo 3. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Ao mesmo tempo em que as Escrituras apresentam a comunhão entre nós, irmãos, entre nós semelhantes,
ela afirma também que essa comunhão ela é com o Pai e também com o Filho. Quem despreza a comunhão com os irmãos não tem motivo algum para crer que está em comunhão com Deus, meus irmãos. Você percebe que é uma ligação, não há condição de se dissolver essa ligação. A nossa comunhão, irmãos, é com o Pai, com o Filho, também uns com os outros. Qualquer quebra de elo dessa corrente invalida todo o processo. Como nós já dissemos na semana passada, João não se preocupa em seguir um raciocínio cronológico, começo, meio e fim. João ele se atenta simplesmente a apresentar as verdades do Evangelho, fazendo afirmações pontuais, não se preocupando assim em obedecer algum esquema, algum método que venha trazer uma redação um pouco mais interessante no sentido de estilo. É sempre importante nós lembrarmos de um fato que é humano demais. João já estava com seus 90 e tantos anos quando escreveu, né? E talvez dentro da natureza da sua condição, essa preocupação com o estilo fosse algo que ele não estivesse muito mais preocupado em obedecer. João é um velhinho, um idoso, e ele estava mais preocupado em dizer o que lhe vinha de verdade à mente do que em formular esquemas de ensino. Cristo é a verdadeira vida, é a mensagem que João tem para os seus irmãos, para a igreja. E essa verdadeira vida, ela foi manifestada, como nos diz o versículo 2. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O verbo manifestar aqui, no original, ele significa, dentre outras coisas, revelar, tornar claro, trazer à luz. Manifestar não é um ato de colocação, mas de trazer elucidação sobre algo. E aqui João está apontando para o fato mais importante da história da humanidade. E o fato mais importante da história da humanidade é a encarnação do Deus vivo. É do Cristo que vem e se torna semelhante a nós. Alguns dizem que o dia mais importante da história da humanidade foi o dia em que o homem pisou na Lua. Muitos dizem isso, né? Um marco na história da humanidade. Um pequeno passo para o homem. Vamos dizer, eu nem lembro como é que é a máxima lá, né? Mas um grande passo para não sei o quê. Não lembro, se quiser me ajudar, me ajude. A vida, a história foi transformada quando o homem pisou na Lua. Mas o dia e o fato mais importante da humanidade é, na verdade, meus irmãos, o fato mais importante da história é, na verdade, o dia em que o Filho de Deus pôs os pés no mundo. O dia em que o Eterno habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Aquele que era o dono de toda a glória, que habitava na majestade celestial, tornou um corpo semelhante ao nosso e habitou aqui. Esse é o fato histórico mais importante. E dois fatos aqui precisam ser destacados. O primeiro deles é que Deus, se não quisesse se revelar a nós jamais o conheceríamos. Já parou para pensar nisso? Dentro de um mundo muitas vezes cristão, que diz que o conhecimento de Deus é algo que parte de nós. Ou seja, eu escolhi a Jesus, eu fui até Jesus, eu me decidi por Jesus. Essa, na realidade, é uma grande bobagem. Porque se Deus não quisesse revelar a nós jamais o conheceríamos. Se Deus não se revelasse a nós ainda estaríamos envoltos nas trevas do nosso coração, tateando, em busca de alguma coisa para que a nossa vida tivesse sentido. Nós ainda estaríamos num desespero total, vivendo completamente sem esperança, sem razão de viver. E, portanto, meus amados irmãos, diante dessa primeira realidade, o nosso coração deve ser imensamente grato a Deus, porque além dele se dispor em revelar-se ao mundo, o fez de forma especial aos seus eleitos, dando-lhes a luz que ilumina os seus corações
e os torna aptos a compreenderem as maravilhas do seu amor. Se não fosse o versículo 3, o capítulo 3:16 de João, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não sofresse mais, mas nele tivesse a vida eterna, nós nunca teríamos o conhecimento de Deus. Nenhuma ciência formulada por homens tem condição de entender e de alcançar a Deus. Nós só conhecemos a Deus porque Ele se manifesta graciosamente a nós. E a segunda verdade que nós extraímos é que cabe a nós, a partir desse entendimento, manifestar Jesus nesse mundo. O que João diz aqui sobre a nossa responsabilidade é muito sério, meus irmãos. E nós o temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos. É impossível alguém que recebeu a iluminação da manifestação de Cristo em sua vida permanecer calado e não testemunhar diante do mundo. Alguma coisa está errada. Se eu entendi quem é Jesus, se Jesus fez sentido e a revelação de Deus se abriu diante dos meus olhos, o passo natural é que eu venha a proclamar essa verdade para os meus semelhantes também. João está aqui falando de sua autoridade apostólica. Ele está dizendo assim: eu vi, eu ouvi, até toquei em Jesus. Jesus existe. E é com base nesse testemunho que eu vos testemunho também a respeito dele. E vocês precisam fazer assim. A grande verdade, meus amados, sobre a fé cristã é que só compartilha de Cristo quem tem Cristo no seu coração. Só partilha Cristo com o outro quem tem Cristo em alta conta no seu coração. Porque não se pode dar aquilo que não se tem. Essa é a grande verdade. Você pode falar apaixonadamente sobre várias coisas. Nós gostamos de futebol, é o esporte número 1 do Brasil. Falamos apaixonadamente sobre futebol. Muitas vezes não entendemos muito, falamos bobagem, né? Dizem que no Brasil são mais de 200 milhões de técnicos de futebol, cada um com suas opiniões, com suas escalações, com seus esquemas táticos. Mas a respeito de Cristo, a respeito de Jesus, só pode falar dele de forma efetiva e real aquele que tem um compromisso e uma intimidade com ele. Jesus Cristo, a vida eterna, se manifestou ao mundo. Um dia, num fato histórico, um dia dentro do Cronos, o Verbo de Deus pisou neste solo, nessa terra poeirenta que todos nós caminhamos. Mas ele também se manifestou pessoalmente ao coração dos seus eleitos e continuará a fazer assim, até que o último eleito seja alcançado. E para que os eleitos sejam alcançados, meus irmãos, os outros eleitos que já foram alcançados precisam anunciar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E que não há condição de você chegar a Deus a não ser por Ele. Percebe a grande responsabilidade que repousa sobre nós, sobre o povo de Deus? Cristo é o único caminho que nos liga ao Senhor. Cristo é a verdadeira vida que foi constatada conforme nos diz o versículo 1 do nosso texto. O que era desde o princípio. O pronome relativo aqui, o, que aqui é traduzido para o que, na realidade quer dizer aquilo que era. Se nós fôssemos fazer uma tradução literal do grego aqui, aquilo que era desde o princípio talvez seja a tradução mais adequada. E isso se refere tanto à preexistência de Jesus como verbo da vida, como ao próprio Evangelho que João ouviu desde o princípio do ministério de Jesus na Terra. Tem um erudito cristão chamado Simon Kistemaker, e ele comenta a respeito desse texto dizendo assim, o termo aquilo, que na realidade é a tradução literal, é mais amplo do que quem, pois inclui a pessoa e inclui também a mensagem de Jesus Cristo. O termo se refere à revelação de Deus, a saber, o Evangelho que, de acordo com João, é sobre o verbo da vida. As primeiras palavras dessa carta, elas são semelhantes à abertura também do Evangelho que João escreveu, onde ele também fala da divindade de Cristo.
E essas palavras nos remetem a um texto do Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, onde nós vemos a expressão: no princípio, criou Deus o céu e a terra. Por isso, então, ao aplicar essas mesmas palavras a respeito de Jesus, João está nos mostrando que tudo que foi dito lá no Antigo Testamento, tudo que foi pronunciado na Antiga Aliança sobre o Messias, cumpriu-se cabalmente na pessoa de Jesus. Jesus era o cumprimento da expectativa dos profetas, do povo do passado. Os 3 sentidos alistados por João aqui, a audição, a visão e o tato, eles são importantes na narrativa. Através do ouvir as palavras de Jesus, ver os atos de misericórdia, de justiça, de firmeza e de poder com que ele realizou seu ministério, e o toque físico, que mostra que Jesus não era um mero espírito, como afirmava a heresia dos docetistas, que dizia que Jesus era um fantasma que vagava pela terra, mas que no tocar mostrava que na realidade ele tinha um corpo, que ele era um ser humano de verdade. Nós vemos que além disso, João aqui está constatando a ressurreição de Jesus. Nós podemos ver esse link no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 39, e também no Evangelho de João, no capítulo 20, versículos 20, 25 e 27. E essa é a doutrina fundamental à fé cristã. Porque, como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 14, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Cristo ressuscitou. Cristo era 100% Deus, mas também 100% homem. Essa é uma conta que nós não conseguimos fazer. 100 mais 100 não vai dar 200%. É um dos mistérios dessa coexistência das duas naturezas de Cristo. Ele era 100% gente como a gente, sofrendo dores, frio, fome, angústias, mas sem pecado. Mas era 100% Deus. Como ele disse a Filipe: quem vê a mim, vê também o Pai. Aqueles que não creem no Cristo ressurreto fazem não por falta de provas. Eles não creem, meus irmãos, porque são cegos espiritualmente e embrutecidos em seus corações, que estão em densas trevas. Aqueles que creem têm em seus corações a constatação do Espírito Santo, que confirma não só as verdades do Evangelho, como dando-lhes a certeza da encarnação, da morte, da ressurreição e da glorificação de Jesus. Nós que cremos em Jesus, como eu disse no princípio, cremos pela fé, porque não há nenhum tipo de condição tangível de, à semelhança de João, nós constatarmos fisicamente a presença de Jesus. Mas espiritualmente, pela fé, pelos resultados que se obtém da comunhão com Cristo, nós podemos afirmar com toda certeza de que Jesus continua vivendo, reinando e transformando os corações de todos aqueles que se achegam a Ele. Aqueles que creem têm em seus corações a constatação do Espírito Santo. A constatação maior das verdades referentes a Cristo. É o resultado da ação poderosa e sobrenatural do Espírito Santo no coração da pessoa que se encontra com Ele. Quando nós temos essa experiência, não é algo que é fácil de descrever, mas é muito perceptível de se afirmar. Jesus mudou a minha vida. E João diz que essa verdade que transforma, ela foi anunciada. Olha o versículo 3 e o versículo 4. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Observe que o versículo 2, lá anterior, está entre parênteses. Isso é importante aqui porque João, ele está mostrando, na realidade, que a vida eterna da qual ele está falando é o próprio Jesus Cristo. E além disso, o versículo 1 e o versículo 3 têm praticamente o mesmo conteúdo. E nós vemos esse estilo sendo característico de João, de enfatizar o ensino por meio de repetição. Eu vou dizer mais uma vez para vocês. Jesus é o verbo vivo de Deus. Jesus é a vida eterna. Mais uma vez,
Jesus é o verbo vivo de Deus. Jesus é a vida eterna. E essa é a forma que João encontra de patentear o seu ensino. Novamente ele apela para a autoridade apostólica, que se baseia no ter visto, no ter ouvido a Cristo, de no ter tocado em Cristo pessoalmente. E uma vez tendo acontecido isto, ele e também os outros apóstolos anunciaram a vida eterna, a qual estava com o Pai. E é interessante, quando eu sou fascinado com essa questão de etimologia, de idiomas, né? Eu sempre falo com os estudantes de teologia que essa é uma parte que você deve dar muita atenção, porque as grandes riquezas estão nos detalhes aqui. O verbo anunciar aqui, no original, ele significa reportar, declarar, relatar com frequência a fonte da qual procede a mensagem. E isso é muito importante, meus irmãos. Enquanto testemunhar aponta para a experiência, anunciar indica a autoridade da comissão, e ambas aqui enfatizam que a mensagem tem fundamento no testemunho ocular. Eu estou falando para vocês daquilo que eu vi. Não é assim que acontece nos tribunais hoje, Fernando? Você que é da área, você e o Juninho aí, que é da área da lei aí, né? Para você ter condição de testemunhar de um fato, você precisa ter constatado aquilo ali de alguma forma. Preferencialmente, vendo o que aconteceu, não é assim? Não sei se tem outras possibilidades aí. Sabendo o fato relevante. Uma das formas mais marcantes é de ter visto o que aconteceu, né? Talvez essa seja a forma principal. Eu ouvi dizer que, né, não vale, né? Às vezes um ponto aumenta um ponto, o negócio vira um angu. Mas eu vi o que aconteceu. Isso muda tudo. O que João está falando é que o testemunho dele se baseia na prova real daquilo que ele pôde constatar de forma ocular. Mas por que João anunciava a Cristo a vida eterna? Por que ele enfatizava esse anúncio? Qual era a importância desse anúncio? E a resposta, meus irmãos, é para que vós, segundo ele mesmo escreve, igualmente mantenhais comunhão conosco. Eu anuncio a esse Cristo que eu vi, toquei e senti, para que nós tenhamos comunhão uns com os outros. Comunhão já é uma palavra que você já domina um pouco mais. Koinonia quer dizer afastamento dos interesses pessoais e particulares e a união com outras pessoas para cumprimento de alvos comuns. É a associação com um objetivo comum, né? O que você busca quando vem à igreja? Qual é a sua intenção de estar aqui? Será que você busca os seus próprios interesses ou você busca satisfazer os interesses de Cristo? É isso que João está dizendo. A verdadeira comunhão entre os crentes depende exclusivamente de Jesus Cristo. Se não for Cristo quem nos une, não serão os eventos da igreja, não serão as programações sociais, não serão as amizades cultivadas dentro da nossa convivência. Nada disso nos unirá, nada disso promoverá a comunhão verdadeira. Se não for Cristo o sustento da nossa comunhão, o que teremos quando muito será uma afinidade que, ao menor sentimento contrário, destruirá completamente essa suposta comunhão. Como um clube, né? Onde você está ali porque você tem os amigos ali, que você faz churrasco, joga bola, mas se o cara te der uma canelada, você não volta mais no clube. Não é assim a igreja. O interesse que importa é o interesse dele. Como disse o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Ou seja, o interesse que eu busco na minha caminhada não é o da satisfação dos meus próprios interesses, mas a satisfação do interesse de Cristo. E o versículo 4, ele aponta para outra forma como João e os apóstolos anunciavam a Cristo, que era a forma escrita. E ele escreveu porque o Espírito Santo orientou isso. Para que a nossa alegria seja completa, como disse o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 21. A ideia aqui é de perfeição, de plenitude. No particípio do grego, no original, ele aponta para o enchimento, para o preenchimento, para o cumprimento, indicando assim o propósito de Deus
em se revelar a nós, em nos dar a conhecer os mistérios do seu amor em Cristo Jesus. Meus irmãos, estar na igreja não é simplesmente um lugar, uma condição, um momento, uma situação onde nós adoramos a Deus. Essa é a finalidade de estarmos aqui, claro que sim, né? A máxima da nossa vida é glorificar a Deus e ter nele todo o nosso prazer. Só que nesse movimento do culto, Deus tem o interesse de equipar a nossa vida enquanto cristãos para que nós possamos crescer, como o apóstolo Paulo diz: quando eu era menino, eu agia como menino, sentia como menino, andava como menino. Quando eu me tornei homem, passei a fazer coisas de homem. Deus está nos amadurecendo na comunhão. Deus está equipando a nossa vida. Deus está preenchendo a nossa vida. E isso indica claramente o propósito de Deus nessa comunhão, de nos dar a conhecer os mistérios do seu amor. Se nós formos mortos agora, caiu uma bomba, que bum, morremos todos, vamos para o céu. Talvez esse seja o propósito de Deus. Mas não havendo esse tipo de evento extraordinário, e nós continuarmos a caminhar em vida aqui, nós continuamos porque Deus tem um propósito de crescimento para nós. Deus quer nos dar a conhecer coisas além. Para quê? Para que a gente seja o sabichão? Não. Para que nós possamos servir a igreja e o propósito dele com excelência. O melhor das nossas forças. A plenitude da nossa alegria está em vivermos intensamente a comunhão com nossos irmãos, resultante da revelação de Cristo, a verdadeira vida, a vida eterna. E diante disso, de forma prática, o que Deus quer que eu e você nós façamos? Qual é o propósito de Deus efetivo, prático, de forma bem aplicável para nós? O que nós podemos fazer diante dessa realidade? A primeira coisa que João nos diz é que nós precisamos anunciar na vida eterna. Eu e você, enquanto igreja, temos à nossa disposição, temos em nossas mãos a única mensagem que pode transformar a vida de alguém. Nós temos inúmeros organismos no mundo que são muito bons, que fazem benfeitorias. Nós temos organismos humanitários fantásticos no mundo. Nós temos a Cruz Vermelha Internacional, nós temos os Médicos Sem Fronteira, para não citar muitos, nós podemos citar dezenas deles aqui, que são organismos excelentes, que fazem trabalhos muito bons, mas que, ao findar dessa existência, não trazem nada para aquele que foi alvo da sua benfeitoria. A igreja é o único organismo sobre a terra que oferece uma mensagem que transcende a existência terrena. É a mensagem da eternidade de Cristo Jesus. E por isso Deus, na comunhão para a qual Ele nos chama a vivermos uma vida de anúncio do Evangelho. A nossa principal função é proclamar a salvação em Jesus. De forma prática, nós precisamos testemunhar da vida eterna. Essa mensagem que alcançou a nós, que alcançou a você, que o transformou, fez de você um testemunho vivo do poder de Deus. Você está completamente habilitado pelo poder de Deus a proclamar de forma prática aquilo que Deus faz. Percebe quando João começa? Aquilo que nós vimos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós apalpamos. Nós, da mesma forma, podemos dizer, aquilo que transformou a nossa história. É isso que nós anunciamos para você. Não é mais uma corrente filosófica dentre tantas outras. Nós não estamos anunciando mais uma opção dentre tantas outras possíveis. Mas o que nós anunciamos é de que só Jesus pode, de forma efetiva e cabal, transformar a vida do ser humano. E para concluir, meus irmãos, nós só podemos compartilhar aquilo que nós temos em nós. Se nós temos a vida eterna, Jesus Cristo, então é isso que nós temos que anunciar. Essa é uma mensagem extremamente simples, mas ao mesmo tempo profundamente poderosa. Essa é a mensagem que transforma, desde que Jesus veio, desde que o mundo é mundo, o coração de todo aquele a quem Deus quer chamar. Que Deus nos ajude, enquanto igreja, nessa época tão relativista, onde tudo é tão plural, onde todas as verdades são possíveis, a sermos aqueles que de forma intrépida possamos proclamar
a verdade absoluta, como Cristo disse de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém? Meus irmãos, conforme nós temos feito nas quartas-feiras,